da sociedade, pela miséria humana, pela ignorância das pessoas e principalmente pela falta de preocupação com os nossos filhos, que é o futuro. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Kyoto porque não querem diminuir o seu estilo de vida. Só para você ter uma ideia, o consumo de energia de cada americano equivale ao de 300 pessoas por dia. Então, um americano gasta energia equivalente a 300. Então, multiplique cada um por 300. Esse é o consumo de energia de um americano por dia. É como se eles tivessem à sua disposição 300 escravos trabalhando permanentemente para cada americano. E é por isso que nós estamos neste mundo em agonia. Por isso que o planeta caminha rapidamente. Pode seguir. O destino de uma pessoa depende basicamente de 3 fatores. Primeiro, a herança. Herança você não tem como escolher. É o que você recebe de legado dos seus antepassados. E esta herança depende muito, sim, do nosso futuro. Segundo, do ambiente em que você vive. O ambiente que você vive interage com a pessoa. E você será fruto, em parte, do ambiente que você vive. E terceiro, a vontade. Desses 3, a vontade é o que nós podemos mudar o destino de cada um de nós. São as nossas escolhas, aquilo que você e eu decidimos fazer a cada dia. Seguinte, é fácil observar que o ambiente interage tanto com a herança quanto com o exercício do poder de escolha. É fácil de observar isso. Seguinte, a capacidade de escolher, típica marca humana, tende a se deturpar em ambientes degradados. Interessante, os animais em equilíbrio na natureza, eles não degradam o meio ambiente. O homem, por escolha própria, quando ele tem o egoísmo no coração, ele imediatamente começa a degradar o ambiente. Interessante que nem os indígenas fazem isso. Os indígenas têm um senso de preservação ambiental fantástico. Tanto é que eles viveram aqui no continente por milhares de anos e não degradaram a natureza. Mas o ser humano, quando chegou, a colonização, em 500 anos quase que liquidou com tudo e só não fez pior porque as leis ainda protegem. Volta um pouquinho. Cidades, rios, lagos, o ar, o mar, tudo sujo tende a ficar mais sujo com a presença humana. Então é aquela história, se você tem um ambiente sem nenhum papel no chão, você não tem coragem de jogar o primeiro. Mas se você entra num ambiente que já tem um papel no chão, você se sente à vontade para jogar o segundo. E assim as pessoas vão fazendo com os rios, com o ar, com o mar, com os lagos e com o sol. Já está sujo mesmo, vou sujar um pouco mais, não vai fazer muita diferença. Então é esse o problema da humanidade. Nós não temos a consciência do que nós podemos fazer. Fica muito mais fácil. Pode seguir. E aí o que acontece? Aí vem a fome. É a primeira consequência. Vem a fome, falta alimento. Seguinte, vem a seca. Olha a terra como fica. No Nordeste brasileiro, uma boa parte da terra fica desse jeito quando falta água. É uma tragédia. Terceira, veio as tormentas. Essa é uma foto da cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, depois da passagem do Katrina. Isto era uma vila de casas. Olha o que sobrou, com a passagem de um só furacão. Uma coisa medonha. O dia que você vê uma massa de ar desse tipo aqui, fuja, porque é tormenta pesada. Aqui no Brasil, há 2 anos, nós vimos uma massa, não como essa, claro, mas muito menor do que essa, mas fez um grande estrago aqui na cidade de Indaiatuba. Eu tenho as fotos, é de assustar. Então, o Brasil está começando a ver coisas que nunca havia visto no passado. Por quê? Porque o clima está mudando.
Esse é o furacão Katrina. Essa distância que vocês estão vendo aqui, do olho do furacão até a extremidade, tem 1000 quilômetros de diâmetro. Vocês imaginem uma massa de ar de 1000 quilômetros de diâmetro, viajando a 230 quilômetros por hora, às vezes mais, e atingir a sua casa, o estrago que ela faz. É a natureza se vingando do que o homem fez para ela. Seguinte, e aqui nós vemos o resultado. Uma terrível inundação, em que a maré subiu num só dia 6 metros de altura. 6 metros de altura. É como se você estivesse na praia de Santos e a água subisse até a altura do poste de iluminação. Foi isso que aconteceu lá na cidade de New Orleans. 6 metros de maré em uma só vez. E a cidade então ficou apenas com os telhados fora da água, porque ela estava muito inundada. Seguinte, pode passar mais um? Segundo os cientistas, este é o maior desastre ambiental já provocado pela humanidade. O que vocês estão vendo aqui é uma foto tirada em 1989 do Mar de Aral. O Mar de Aral era do tamanho de 41 vezes o município de São Paulo. O município de São Paulo, que é a capital do estado, tem 1.500 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, é um grande município. Você demora 3 horas para atravessar o município de São Paulo, se você pegar um carro lá em Engenheiro Marcilac e atravessar até Guarulhos, na Zona Leste. Pois bem, esse lago era o 4º maior lago natural da Terra. Ele ficou reduzido a apenas isso aqui. Pode passar mais um. Situado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, o Mar de Aral, o 4º maior da Terra, com 66.100 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, Engenheiro Coelho, onde nós estamos, tem 60 quilômetros quadrados. Ali tinha 66.000 quilômetros quadrados. 30.000 pessoas viviam da pesca. E nesse mar, os peixes que ali existiam produziam o melhor caviar que o mundo conhecia, que é o estrujão beluga. Produz um caviar que é uma das iguarias mais caras que existe no planeta. Hoje está tudo perdido. Pode passar mais um. Os rios que alimentavam este lago foram desviados, sobrou evaporação e concentrou os sais na água. A água ficou venenosa, salgada, não tem peixe, não tem vida, não tem mais nada. E foi realmente um terrível desastre ambiental. Hoje resta apenas 30% da superfície do Mar de Aral. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Colorado, nos Estados Unidos, que é o rio que formou o Grand Canyon, é um rio que corta a metade dos Estados Unidos. Ele já não tem mais água para desembocar no mar. Não, quase não dá para crer nisso, né? Mas o Rio Colorado não chega mais no oceano. O Rio Colorado foi bloqueado, foi desviado, a água foi usada para tudo quanto é coisa e não chega mais no oceano. Então vocês imaginam o que o homem é capaz de fazer num grande rio como o Rio Colorado nos Estados Unidos. E aí então temos o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Pode passar. Os poluentes na atmosfera estão transparentes para a luz branca do Sol. Então quando você lança poluente na atmosfera, a luz branca do Sol passa por eles de maneira transparente, como no vidro. Porém são opacos ao infravermelho. Então vocês sabem, a luz do Sol, ela é branca, ela vem, atravessa a atmosfera e bate na Terra. Quando ela bate na Terra, ela libera o infravermelho através do aquecimento do solo. O solo então aquece de baixo para cima o ar e forma o ambiente que nós temos. É chamado de o infravermelho. Esse infravermelho, uma boa parte dele volta para o espaço. Porém, a poluição é opaca para o infravermelho. Ele é transparente para a luz branca,
mas ela é opaca para o infravermelho que voltaria para o espaço. Resultado, a Terra se transforma numa grande estufa. Esse é o efeito estufa. Pode passar? O reflexo é notado no clima, da elevação do nível do mar, no derretimento das geleiras, na elevação da temperatura média do planeta. 2005 foi o ano mais quente da história que o homem conhece. 2005. E por incrível que pareça, foi o ano dos maiores furacões que a história também já viu na face da Terra. Os tufões lá na Ásia e os furacões na América. Inclusive o Brasil experimentou o primeiro furacão da sua história, que deram qual nome? Catarina, né? E aqui está então o efeito, né, no diagrama. Pode seguir. Manchetes recentes da Folha de São Paulo. Olha o que saiu essa semana na Folha de São Paulo. Gás carbônico fica preso na atmosfera por 1.800 anos e não 120, como pensavam os cientistas. Se fica por 1.800 anos, nós ainda estamos consumindo efeito estufa do tempo dos vikings. Imagina o efeito estufa que nós mesmos produzimos de 1800 para cá com a Revolução Industrial. Resultado, é muito problema pela frente. Seguinte, só o corte total de CO2 cura o clima depois de 2100. Então o que os ambientalistas estão dizendo? Se você quiser ter alguma chance de sobrevivência depois do ano 2100, corte totalmente a emissão de CO2. Eu pergunto, algum governo vai aceitar isso? Pode esquecer, ninguém vai aceitar isso. Resultado, o caos virá. Certo? Pode ser que demore, mas virá. Com certeza. Terceiro, hoje cedo falaram de Al Gore aqui, né? Olha ele aqui de novo. Al Gore recebeu parte do Nobel da Paz em março. E em março recebeu o Oscar político da Academia de Cinema pelo melhor documentário do ano. Maravilha, vamos bater palmas depois para o Al Gore, mas vamos ver o que disseram dele depois. Porém, o seu exemplo não é nada bom. O senhor aquecimento global, Al Gore, pratica o velho conhecido ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, como bom americano. Só que ele é pior do que o bom americano. Vamos ver. A casa de Al Gore, localizada em Nashville, Tennessee, Estados Unidos, consome mais eletricidade em um mês do que o lar médio americano gasta no ano todo. Então é uma maravilha pregar que o aquecimento global vai nos destruir. E a casa dele gasta, olha o que gasta, vamos ver o que gasta. Seguinte, o lar médio do americano gasta 10.000 kWh por ano. Em 2006, portanto, o ano passado, a residência dos Gore gastou 221.000 quilowatts em um ano. Isso é 20 vezes mais do que a média americana. Fora os $13.000 que ele gastou de gás natural para aquecer a casa dele. Então, meus amigos, isso não é propaganda positiva, isso é um desastre ecológico. Vocês imaginem quanto carvão foi queimado para produzir 221.000 quilowatts. Eu acho que esse colégio não gastou 221.000 quilowatts no ano passado. Eu acho que não. É muita energia. Adiante. Só para vocês terem uma ideia, vamos situar o Brasil. No Brasil, a média é de 2.400 kWh por ano, por família. Ou seja, o brasileiro gasta 92 vezes menos energia elétrica que o Al Gore. Calcule então a emissão de CO2 em um ano. Lembrando que ele andou de carro e andou de avião aí para cima e para baixo o ano inteiro. Então, quantas 1.000 toneladas o Al Gore jogou na atmosfera e que, segundo aí dizem os especialistas, ficará por 1.800 anos aquecendo o planeta? Então, que propaganda é essa? Que prêmio Nobel da Paz é esse? Ele deveria dar primeiro um exemplo. Agora diz que ele está se mexendo e está instalando painéis solares em volta da casa toda. Mas, vamos ver, né? Volta um pouquinho, tem mais uma informação ali no finalzinho. Só para vocês terem uma ideia.
Cada barril de petróleo queimado lança 330 quilos de gás carbônico na atmosfera. Um único barril de petróleo queimado lança 330 quilos de gás carbônico na atmosfera. Pode seguir. Para piorar ainda este cenário mundial, o consumo mundial de carvão é de 9.600.000 toneladas. Agora vamos ver, por dia. 9.600.000 toneladas por dia. Isso são 330.000 carretas de carvão queimado todo dia nesse planeta. E não para por aí não. 76 milhões de barris de petróleo por dia. Por dia. Lembrando que cada barril de petróleo lança quantos quilos de CO2? 330 quilos para cada um deles. E para piorar, todo mundo diz, né? Por que não gerar a energia a partir da água, como o Brasil faz, por exemplo? Só 16,4% da energia elétrica produzida no mundo é de fonte hidráulica. 15,7% de fonte nuclear, menos ainda. E 65,8% é de consumo fóssil. Portanto, carvão e petróleo é que geram energia elétrica nesse planeta. Um desastre realmente. Lembrando que 1 tonelada de carvão é o equivalente a 2 barris de petróleo em energia apenas. Vamos ver aí o pessoal da química. Quanto tem um barril de petróleo em litros? Vamos lá? 154 litros de petróleo. Então, 1 tonelada de carvão é 308 litros de petróleo. Adiante. Olha que interessante. A China e os Estados Unidos juntos produzem 51% de toda a poluição do planeta. 2 países apenas dos 228 sozinhos produzem 51% da poluição do planeta. Outro problema. Os Estados Unidos, olha por que o Bush não assinou Kyoto. Sozinhos queimam 20 milhões de barris de petróleo por dia. Por isso que o preço está $87 o barril. Porque os americanos, eles pagam caro, mas não poupam, não diminuem o consumo. Só para ter uma ideia, os americanos representam 4,7% da população mundial, mas consomem 26,3% da energia. Vocês estão entendendo isso? 4,7% da população mundial gasta mais de 1/4 de toda a energia do planeta. Só para ter uma ideia do Brasil. O Brasil gasta 2.200.000 barris de petróleo por dia, representa 3% da população mundial, mas só consome 2,8% da energia. Então, nesse ponto, o brasileiro está fazendo a lição de casa, né? Exceto na Amazônia, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Outro dado interessantíssimo, para quem gosta de particularidades: o ponto luminoso mais intenso da Terra, visto do espaço, é a cidade de Las Vegas. Então, se você for para o espaço, você vai ver a parte mais brilhante da Terra é a cidade de Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia do que ela gasta. Ela consome 25% de toda uma hidrelétrica, que é a hidrelétrica Hoover, nos Estados Unidos, lá no Rio Colorado, aquele mesmo. E pasmem, mais 15.000 toneladas de carvão por dia, só para manter o glamour. Isso é que é desperdício. Isso é um desperdício fantástico neste mundo. Adiante. O metano
CH4 retém 25 vezes mais calor do que o gás carbônico. Então o que o homem tem que fazer hoje? O homem tem que se livrar do metano, porque ele é 25 vezes pior do que o gás carbônico. Então, por exemplo, a nossa respiração, o que ela produz? Gás carbônico, graças a Deus. Porque o arroto do boi produz o quê? O que o arroto do boi produz? Metano. Então, criar boi é 25 vezes pior do que ter gente. Porque o arroto do boi, da ovelha, do carneiro, produz metano. Metano, é muito pior. Adiante. Agora tem um problema que é monumental. O degelo na Sibéria pode liberar bilhões de toneladas de metano. Aí você vai perguntar, mas aonde está esse metano? O metano está em camadas de até 7 metros de sedimento acumulado durante a história. E o gelo veio e congelou todo esse metano, que é gás de pântano apodrecido. Só que ele está preso no gelo. Se o degelo acontecer na Sibéria, o que vai acontecer com esse gás preso no gelo? Ele vai para a atmosfera. Lembrando que o metano segura 25 vezes mais o calor do que o gás carbônico. Então aí sim vai ser uma tragédia monumental se ocorrer um degelo na Sibéria. É o permafrost. Só para vocês terem uma ideia, na Sibéria e no Alasca, o Código Civil de Construções manda colocar estacas de 5 metros para construir uma casa, porque o permafrost tem 7 metros. Então vocês enfiam uma estaca de 5 metros, ela congela no permafrost e você pode construir uma casa que ela não se balança. Agora as casas estão afundando, tanto na Sibéria quanto no Alasca. Por quê? O permafrost agora não tem mais 7 metros, ele tem 3 metros. E as casas estão fazendo o quê? Afundando no gelo. Agora mudaram as leis, tanto na Sibéria quanto no Alasca. Eu li isso recentemente. Agora as estacas têm que ter 11 metros, para que as casas não afundem no permafrost. Então é isso que está acontecendo com o planeta. E se fizer isso, nós vamos ver as coisas acelerarem muito mais. Seguinte, o lixo e o esgoto humano liberam milhões de toneladas de metano por ano. Só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de São Paulo vendeu na semana passada energia para Kyoto. Fizeram o maior leilão do mundo, rendeu 70 milhões de dólares. E eles venderam o quê? O que eles venderam? Metano transformado em gás carbônico do maior lixão da cidade de São Paulo. É aquele lixão que está ao lado da rodovia dos Bandeirantes. Então o que eles estão fazendo lá? Eles estão coletando metano do lixão, que são milhões de toneladas, e estão queimando. Estão queimando todo esse metano em motores que geram energia elétrica em geradores. Então estão transformando metano em gás carbônico e energia elétrica. E eles vendem esses créditos de carbono no Tratado de Kyoto. A prefeitura ganhou 70 milhões de dólares com isso. Então isso é fantástico. Agora, e o esgoto? Todo o esgoto humano, todo o esgoto dos animais, tudo isso vira gás metano e vai direto para a atmosfera, segurar 25 vezes mais o gás carbônico do que todos. Adiante. Os rebanhos bovinos, ovinos, caprinos e suínos liberam 13,4 milhões de toneladas de metano por ano em todo o mundo. E o maior contribuinte desta cota chama-se Brasil.
Brasil hoje tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Passou a Índia. A Índia tinha 180 porque não podia sacrificar, porque lá o boi é sagrado. O Brasil não é nada sagrado não. Eles têm 200 milhões e sacrifícios não sei quantas por dia. Adiante. Agora sim, esse dado é preocupante. As queimadas na floresta tropical representam 18% da emissão mundial de gás carbônico. E o brasileiro é especialista em fazer queimada. Não pode ver um matinho seco que já passa fogo e tudo. É uma coisa impressionante. Mas não pode ver, observe as rodovias. É ver um mato seco, alguém vai lá e toca fogo. Não quer saber, passa fogo em tudo. Né? Eu não sei de onde eles tiraram isso. Agora vem o Estadão, Estado de São Paulo. Manchete: efeitos do aquecimento da Terra são irreversíveis para os próximos 100 anos. Relatório conclui que o homem é o responsável pelo efeito estufa e prevê consequências rápidas e violentas. O Estado de São Paulo. Adiante. Posso ajudar? Será que eu posso, diante desse quadro, ajudar? É difícil, né? Mas vamos ver. Acho que dá para fazer alguma coisa. Será que o livre-arbítrio humano poderá mudar o desígnio do planeta em agonia? Já que disseram que nos próximos 100 anos está condenado, não tem mais jeito. Mas será que eu posso fazer alguma coisa? Vamos ver. A Bíblia responde. Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. É por isso que a terra está indo de mal a pior, por causa da escolha errada dos seus habitantes. Seguinte: caso fossem obedientes às leis de Deus, os habitantes da terra veriam a restauração ambiental prometida ao antigo Israel, relatada em Isaías 35. O que diz Isaías 35? Vamos ver, pode passar. Primeiro, o deserto ficará verde se o povo de Deus fosse obediente. Segundo, o campo seria fértil. Terceiro, flores brotariam por toda parte. Quarto, a terra sedenta se transformará em mananciais de águas. Teríamos água em abundância, hoje tão problemática. E até mesmo a saúde das pessoas seria restaurada. Isso apenas se fizessem o quê? Obedecessem os estatutos de Deus. Eu pergunto, essa profecia foi cumprida? Vamos ver. Os caminhos seriam santos. E não aconteceu e não acontece hoje. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu, porque o homem continuou desobedecendo a Deus. E por isso que o fim está muito próximo. Seguinte, em Ezequiel 47:12, nós temos uma outra promessa fantástica da Bíblia, literal, para o povo de Israel, para nós. Diz assim: e junto do rio nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que maravilhosa promessa. Mas isso se fossem obedientes. Seguinte: os destruidores e poluidores da terra não ficarão impunes pelo mal que causaram as nações e povos da terra. E aí está lá, Apocalipse 11:18. Então veio a tua ira, e o tempo de dares recompensa aos seus servos, e aos que temem ao seu nome. E agora, para nós, para as pessoas, e tempo de destruires o quê? Os que destroem a terra. Eu pergunto, a Bíblia sabe ou não sabe de ecologia? Oh, e como? É uma lição, é um compêndio para aqueles que gostam de estudar ecologia. Fantástico, né?
Deus dará recompensa para aqueles que destruíram a terra. Seguinte, as escolhas por melhorias ambientais coletivas, portanto, decisão de governo, de país, estão cada vez mais distantes para deter o pior cenário e o desastre. Para a maioria dos cientistas, mesmo que o homem decidisse hoje não poluir mais, o mundo já estaria condenado. Isso não sou eu que estou dizendo, os cientistas dizem. Seguinte, resta então ao cristão verdadeiro, resta ao universitário cristão verdadeiro, fazer a sua parte como indivíduo. Não lembre mais da coletividade, esqueça a coletividade, vai ser difícil. Agora você tem que pensar o quê? Como pessoa, como eu, como você. Não para mudar o mundo, mas para ter uma consciência tranquila do dever cumprido e não ser destruído juntamente com os que estão destruindo a terra. Então, existe salvação sim, mas não no coletivo mais. A salvação agora é individual, para cada um de nós. Seguinte, o universitário cristão proativo, então, vamos ver, aquele que não fica parado esperando as coisas caírem do céu para ver os problemas serem resolvidos. Você tem que se engajar, não tem jeito, você tem que fazer alguma coisa, nem que seja para você mesmo, mas faça alguma coisa. Segundo, é aquele que faz a sua parte e procura influenciar positivamente os que estiverem ao seu redor. Seguinte, é aquele que sabe que será muito difícil convencer a humanidade a mudar os seus hábitos para evitar o pior. Então você tem consciência. Você pensa que o Bush vai assinar Kyoto? Não, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele não quer mudar os hábitos daquela nação. Eles querem continuar queimando 20 milhões de barris de petróleo só cada dia. Eles não querem mudar. Eles querem ter 220 milhões de automóveis rodando com uma pessoa só dentro. É isso, esse é o padrão americano, não tem jeito. Seguinte, o universitário cristão proativo é aquele que prefere, não estou dizendo que deva fazer, estou dizendo que você deve preferir. Vamos ver o que? Primeiro, caminhar. Se você pode ir a pé, vá a pé. É melhor, é ecológico, é proativo. Segundo, se você não pode caminhar, mas pode ir de bicicleta, vá de bicicleta. É melhor, é preferível. Terceiro, se você não pode nem caminhar nem de bicicleta, vá de ônibus se você tiver apenas uma pessoa no carro. Certo? Se você lota um carro, beleza. Aí vai de carro porque é a mesma coisa. Quarto, se você puder, abasteça o seu carro com álcool ao invés de gasolina. Por quê? Porque o álcool é renovável a cada ano. A cana cresce, você queima, o mesmo gás carbônico volta para a cana no ano seguinte. A gasolina, o que acontece? É combustível fóssil que não é renovável. Então, se você puder, use carro álcool, melhor. Seguinte, compre produtos produzidos na região. Quanto mais longe vem o produto, o que você sabe que está inserido nesse produto? Transporte. Transporte gasta o quê? Petróleo. Então, dê preferência para produtos produzidos aonde? Na sua região. Eles são ecológicos e são menos consumíveis. Adiante. Não troque um produto enquanto ele estiver funcionando bem. Eu ouvi na rádio, ou na televisão, uma mulher que tinha guardado na gaveta da sua casa 11 celulares. E ela estava no 12º. E o repórter perguntou: todos eles estão quebrados? Ela disse: não, estão todos funcionando muito bem. E por que você trocou? Pela moda. Ela trocou 11 celulares. E vocês sabem que o celular é um terrível poluidor.
porque nas suas baterias contém elementos chamados metais pesados, que poluem o solo, poluem a água, poluem o ser humano e tudo mais. Seguinte, não consumir carne. Veja bem, eu não estou falando como pastor aqui hoje não, hein? Não estou falando como pastor, eu estou falando como ecólogo. Estou falando em nome da ecologia, tá certo? Aí, vamos esquecer o lado espiritual, vamos lembrar do planeta. Por que não? Por que não? Porque a carne é que está fazendo que o ambiente esteja sendo degradado rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, 1 hectare de terra produz por ano 50 toneladas de tomate, produz 60 toneladas de batata, produz 70 toneladas de cana. 1 hectare. Mas nesse mesmo hectare, você sabe quantos bois dá para ter? Sabe quantos? 2. Cada boi precisa de meio hectare. E lembra que um boi, para produzir 1 quilo de carne, você tem que esperar 2 anos e meio. No final da história, o boi, para produzir 1 quilo de carne, ele vai arrotar metano quase do tanto do peso dele. Veja bem, ele vai gastar meio hectare, 2 anos e meio ali pastando. E para cada quilo de carne são necessários 4.000 litros de água. E só o Brasil tem 200 milhões de bois pastando por aí. Se nós não consumíssemos a carne, o mundo seria muito melhor. Porque para produzir esta carne, vocês não calculam o dano ambiental que esse planeta está pagando. Só para vocês terem uma ideia agora dos suínos. Aqui ninguém come nada de suíno, mas o esterco suíno produz metano, muito metano, polui os rios. Santa Catarina é um desastre ambiental, os rios, porque ali existem milhões de porcos sendo criados, e é tanto estrume que eles não sabem o que fazer com tudo aquilo, produzindo metano e mais metano. Então, esquecendo o lado espiritual, se você quer ser ecológico, diminua o consumo. Comece pela vermelha, pela bovina, e aí você será ecológico, com certeza. Seguinte, já estou terminando já. Pode mais um. Levar sacola ao supermercado e à feira. Eu preciso mudar nesse aspecto. Na feira eu levo, mas no supermercado eu ainda não acostumei. Por quê? Diminui o plástico nos lixões. Então, é um hábito muito saudável. Seguinte, separar o lixo. Seguinte, aquecer a água usando energia solar ao invés de elétrica. Evitar todo tipo de desperdício. Coletar água da chuva. Esse é um hábito que São Paulo ainda não pegou. Coletar água da chuva, isso é fantástico. Use essa água para regar o jardim, use no vaso sanitário, use para lavar a calçada. Cada casa nesse país deveria ter um coletor de água da chuva. Evitaria a erosão do solo, evitaria um problema com as represas. Seria muito bom isso daí. Seguinte, não jogar no ralo, nem no solo, óleo de cozinha ou de motor de carro usado. Você sabia que 1 grama de óleo de cozinha ou de motor de carro polui 18 litros de água? 1 grama, hein? 1 grama, algumas gotas, polui 18 litros de água. Então é um péssimo costume do brasileiro pegar o óleo da fritura e jogar onde? No ralo. Além de entupir o encanamento da casa, você faz uma poluição monumental nos rios e lagos. Não faça isso. Estou terminando. Aquele que sabe que pela influência de poucos que decidiram ser obedientes a Deus, uma cidade inteira poderá ser abençoada.
Então agora vem a sua participação individual. E vejam que fantástico esse verso da Bíblia, Provérbios 11:11. Veja bem: pela bênção de um só reto, pela bênção de uma só pessoa, ou de um grupo delas, o que é que diz Provérbios? Uma cidade inteira poderá ser abençoada. Então, se você for uma pessoa boa lá na sua cidade, a sua cidade inteira, ou até mesmo uma nação, poderá ser abençoada. Poderá ser que Deus poupe esta cidade de alguma maldição, de algum tormento, de alguma coisa, de uma tragédia, pela sua presença como pessoa boa lá. Seguinte, e finalmente, aquele que sabe que só Deus pode restaurar aquilo que o homem destruiu na natureza. O homem não tem mais condições de restaurar nada. E eu termino dizendo Apocalipse 21, versos 1 e 2, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Agora sim, um novo céu e uma nova terra, restaurados da ecologia, restaurados da tragédia, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Eu pergunto: de que lado você vai querer estar? Dentro ou fora desta cidade? Eu tenho orado todos os dias para que eu esteja nesta cena aí, do lado de dentro, porque do lado de fora vai, depois de um pouco, chover o quê? Fogo e enxofre. Que Deus nos ajude, que criemos a consciência ecológica cristã. Não é sair com bandeira por aí como fazem alguns, não. É tomar decisões pessoais, de que se não conserta o mundo, pelo menos você é poupado do desastre e do castigo de Deus. Que Deus nos ajude.